Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre algumas medicações utilizadas para o tratamento da obesidade. Pois bem, as medicações utilizadas com esse fim, elas são divididas geralmente em três grupos, né? As medicações desabsortivas, né, que dentre elas o principal representante é o Orlistat, as medicações sacietógenas, que também nós temos como representante aqui a sibutramina, que é um dos mais conhecidos, e os análogos do GLP-1, dentre eles nós temos o Ozempic e a liraglutida, ou Victoza, que aí seria um outro peptídeo também análogo do GLP-1. Vamos começar a falar sobre o Orlistat, né, que seriam as medicações desabsortivas, as medicações que têm um pouquinho mais de dificuldade na sua posologia e no seu uso, né, clínico. Por quê? Porque o Orlistat ele tem como principal mecanismo, a ação dele é inibir, né, as lipases que nós secretamos durante a ingestão de algum alimento. Ou seja, são enzimas que iriam degradar a gordura enquanto nós nos alimentamos, para essa gordura ser absorvida pelo nosso corpo. Só que quando ele inibe a ação dessas lipases, inibe a sua função, automaticamente o nosso bolo fecal ele fica com maior quantidade de gordura. Isso vai causar o quê? Quais são os sintomas, os efeitos colaterais do Orlistat? Geralmente são meteorismos, urgência evacuatória, presença de diarreia e ao longo do tempo pode causar desbiose intestinal, cursando então aí com síndromes que podem ser desabsortivas também. Então você tem toda uma alteração da microbiota intestinal, por isso esse medicamento não é considerado uma das melhores escolhas para o tratamento de obesidade. Bom, falando agora de outra classe de medicamento, né? Agora falando sobre um sacietógeno, que seria a sibutramina, um antidepressivo inibidor da recaptação de serotonina e de noradrenalina na fenda sináptica, e vai ser esse mecanismo o responsável por todos os seus efeitos, tanto positivos quanto colaterais. É uma medicação utilizada para o tratamento de obesidade e também de transtorno de compulsão alimentar, apesar essa segunda indicação não ser uma indicação formal, ela não ser uma medicação de primeira linha para esse tipo de tratamento, dessa comorbidade. Pois bem, a sibutramina, então, ela age aumentando a saciedade, né? Ou seja, promovendo uma sensação de saciedade com uma quantidade menor de alimentos, e além disso ela aumenta o metabolismo basal por ação periférica da noradrenalina. Uma coisa interessante é que no acompanhamento do paciente com sibutramina, nós temos algumas metas de peso a serem atingidas. Geralmente após a avaliação A4, a estradar assim, em 8 semanas. Nesse período o paciente tem que ter perdido ou 5% do seu peso corporal ou então 2 quilos. E aí você vai reavaliar caso ele não tenha atingido esses valores para uma modificação. Também pode aumentar os quadros de ansiedade, os quadros de transtorno de ansiedade, pode também piorar os quadros de anorexia e de bulimia em pacientes que já apresentam esse tipo de comorbidade antes da avaliação, e pode piorar também os quadros de insônia, tá? Então, em pacientes que já possuem problema com relação ao sono, não deve ser a primeira linha de tratamento para esse tipo de paciente. Bom, e agora falando sobre a classe de medicamento que melhor tem sido avaliada e tido os melhores resultados no assunto quando é perda de peso e emagrecimento, que são os análogos do GLP-1. Bom, o que eles são? São peptídeos, né, semelhantes ao glucagon, só que, no entanto, são mais resistentes do que este sobre a metabolização da enzima DPP-4. Ou seja, eles mantêm os seus efeitos apesar da ação da enzima DPP-4. E produzem alguns efeitos desejados, né, que seriam o aumento dos níveis de insulina, você tem um retardo do esvaziamento gástrico, você tem um aumento da sensibilidade periférica, né, sensibilidade muscular à insulina. Você tem, além disso, também efeitos no sistema nervoso central, que produzem né, uma sensação de saciedade maior, eles atuam nesses centros corticais, que possuem relação tanto com a fome quanto a sensação de saciedade pós-prandial, aumenta a sensibilidade muscular à insulina, né, e também tem atuação no sistema nervoso central. Fármacos que você faz uso deles por via parenteral, subcutânea, seus principais representantes são o Ozempic e o liraglutida, né, o Victoza, e o seu uso, a sua posologia difere um pouco de um para o outro, sendo o Ozempic de uso semanal, geralmente, nas suas aplicações, e o Victoza de uso diário. Seus efeitos colaterais são semelhantes, principalmente no que tange a efeitos gastrointestinais, podendo cursar frequentemente com náuseas, vômitos e alguns episódios de diarreia também. Lembrando que os análogos do GLP-1 são atualmente as medicações mais eficazes quando o assunto é perda de peso. Principalmente o Ozempic, que tem sido estudado com dosagens até de 2,4 mg por semana e tem obtido uma perda de peso significativa. E, assim, em relação aos outros, é palpável a diferença que essa medicação possui no quesito perda de peso, como geral. Bom, e se você tem alguma dúvida sobre algum tipo de medicação, sobre algum remédio dessas classes que eu citei, eu te convido a entrar em contato comigo, ou tanto por direct, né, do Instagram, como pelo WhatsApp. O link está aqui na minha bio.